Olá, meninos, como vocês estão? Espero que bem, né? E que estejam todos em casa. Nossa aula de hoje é um conteúdo do segundo bimestre já. É o capítulo 5. Eu quero que vocês abram o livro na página 78. Nós vamos ver uma parte desse capítulo, certo? A outra parte nós vamos ver na próxima aula. O conteúdo da aula de hoje é Europa, quadro natural e regionalização. Eu gostaria que vocês pegassem um caderno, abrissem na matéria de geografia e fizessem também anotações e acompanhassem com o livro didático de vocês, tá certo? Vamos lá. Eu vou usar aqui o cursor do mouse. Quando eu estiver falando, eu vou apontar com ele, tá bom? Então, acompanhem. Sobre a localização do continente europeu. Cadê o continente europeu? Cadê o mouse? Tá aqui, pronto. A Europa, gente, ela vai estar localizada totalmente no hemisfério norte. O que é que vai definir o que é norte e o que é sul? Essa linha azul aqui, ó. Essa linha azul é a linha do Equador, que está acima, norte, o que está abaixo, sul. Então, a Europa está localizada totalmente no hemisfério norte e uma parte no hemisfério leste, ou oriente. Oeste ou ocidente. O que é que vai definir o meridiano de Greenwich? Vai definir o que é leste e o que é oeste. Então, há maior número de terras no hemisfério leste, totalmente no hemisfério norte, certo? Sobre os limites da Europa. Com quem ela faz limite, com o que ela faz limite, tá? Europa, ao norte, tá aqui o norte da Europa, certo? Ela faz limite com o Ártico, o Oceano Glacial Ártico, ao sul com o Mar Mediterrâneo, a leste com os Montes Urais, que é o que vai separar a Ásia, o continente asiático, da Europa, a oeste o Oceano Atlântico e a sudoeste com o Mar Negro, tá certo? Então, essa é a localização e os limites da Europa. Que os Montes Urais, está localizado bem aqui, separa a Ásia da Europa, e as montanhas de Cáucaso. Mar Negro, Mar Cáspio, Mar Mediterrâneo, Oceano Atlântico, Mar Norte e Oceano Glacial Ártico. Sobre o relevo. O que é relevo? Relevo, gente, são as formas da Terra. Então, nós temos planície, planalto, depressão e montanhas. Vou falar aqui sobre a regionalização da Europa, é dividida em 3 partes, de acordo com o relevo, certo? Então, os maciços antigos. Onde estão localizados os maciços antigos da Europa? Está localizado no centro-norte, localizado aqui no centro-norte, com destaque dos Montes Urais e dos Alpes escandinavos, certo? As planícies centrais têm solos férteis. Cadê o cursor aqui? As planícies centrais têm solos férteis, grandes extensões de terras, e também é muito importante para a criação de gado, né, por ser uma área de planície. E as cordilheiras recentes são as áreas mais altas da Europa. São os Montes Pirineus, os Alpes, Alpedinos, Caucásio e os Balcãs. Então, essa é como é que está a divisão de acordo com o relevo da Europa, certo? Bom, um pouquinho sobre clima e vegetação da Europa. Lembrando da relação que nós temos da vegetação com o clima, tá bom? Então, nessa área polar, nós temos como clima um clima frio e polar, de acordo com a legenda que a gente está vendo, né? Nessa área aqui nós temos um clima temperado, já vou dar características do clima temperado. Nessa área aqui mais para leste temos um clima semiárido, e nessa área mais escura
áreas de frio de montanha, que são as áreas que tem montanhas, por conta da altitude, tem esse clima, né? E clima mediterrâneo por conta do mar Mediterrâneo. Ó, observem aqui o mar Mediterrâneo, vai ter o clima mediterrâneo. E a vegetação? Vegetação de tundra, onde nós vamos encontrar um clima polar. Vegetação boreal, onde nós temos um clima frio. Clima temperado, nós vamos ter uma floresta temperada ou subtropical. Vegetação de deserto, aqui na área que nós temos um clima semiárido, bem aqui, ó, um clima semiárido. Vegetação mediterrânea, onde nós temos um clima mediterrâneo. Vegetação de altitude, onde vamos ter um clima frio de montanha, que é onde estão as áreas de relevo elevada altitude, tá? Então, sobre as regiões naturais da Europa, vai ser essa divisão: Europa do Norte, Europa das planícies, e a Europa do Sul vai ser de acordo com o clima e a vegetação, vai ser dividida em 3 porções, tá? Europa do Norte, esse outro mapinha eu acho que não tem não. Mas na página 80 está falando sobre essa parte. Eu achava que tinha um mapa aqui sobre essa divisão, mas não tem. Europa do Norte vai predominar clima frio e polar, onde encontramos a floresta boreal e tundra. No próximo slide eu estou mostrando como é que é, tá? Essa floresta. Europa das planícies, o clima vai ser temperado, vai ser ali mais no meio da Europa. Clima temperado oceânico, com temperaturas amenas e chuva bem distribuídas, onde encontra-se a floresta temperada. E a Europa do Sul, são terras voltadas para o mar Mediterrâneo, apresentam as maiores temperaturas da Europa, uma vegetação arbórea e arbustiva. O que é arbórea e arbustiva? Arbórea é uma vegetação de grande porte e arbustiva, vegetação de médio porte, arbustos. Vamos lá, Europa do Norte. Por ser uma área mais fria da Europa, nós vamos encontrar um clima polar, certo? Observem aqui a floresta das coníferas, né? Floresta das coníferas a gente vê muito, principalmente nos filmes, né? Nos filmes americanos, quando tá passando aí a neve, na época do Natal. A gente lembra muito, né? Parece árvores de Natal, os pinheiros. E aqui, gente, é a tundra, que se desenvolve no clima polar. É um tipo de vegetação de herbácea. O que é uma vegetação herbácea? É uma vegetação de pequeno porte, que vai se desenvolver no verão. E a estação do inverno, que é onde fica a maior parte do tempo, né, do clima polar, isso daqui fica tudo coberto por neve, certo? A Europa das planícies é a floresta temperada, clima temperado, e as chuvas são bem distribuídas. O que é que eu quero dizer com isso? As chuvas, elas vão ser bem distribuídas no decorrer do ano. Então, vai ter no clima temperado, as 4 estações vão ser bem definidas: inverno, verão, outono e primavera. A Europa do Sul vai ser a região que é voltada para o mar Mediterrâneo. Vai ter um clima mediterrâneo. Por ser próximo ao mar Mediterrâneo, vai ter um verão quente e seco e um inverno com temperaturas mais amenas. Vai ter a presença de montanhas e planícies, e nas áreas de montanhas a densidade demográfica vai ser menor, porque o frio, né, ele vai dificultar a ocupação humana. Falando aqui um pouquinho sobre os rios. Os principais rios o rio Volga, que é o rio mais extenso, inclusive ele vai nascer, a sua nascente vai ser na Rússia. O rio Danúbio e o rio Reno. Então, os 3 maiores rios da Europa. E assim, a Europa, gente, ela é uma península. É uma península do continente asiático, né? O que seria uma península? É
ponta de terra, que ela é imersa de água por todos os lados, e uma parte, exceto, né, uma parte que é ligada ao continente. Só que devido a toda a sua importância econômica, cultural, a Europa, ela é considerada, sim, um continente, tá? Outra característica física da Europa é o seu aspecto que é todo recortado, né, e irregular devido ao grande número de penínsulas e arquipélagos e mares. O que é que eu tô querendo dizer com isso? Deixa eu voltar aqui no aquele primeiro... Pronto, aqui. Que dá pra vocês verem, né, ó, que ela é recortada por mar Mediterrâneo, Mar Negro, Mar Cáspio, Mar do Norte, dentre outros. Então tem bastante ilhas no continente europeu. A regionalização da Europa. Aqui vou falar um pouquinho sobre as principais economias, né? A Europa aqui ela vai ser dividida em 4. Deixa eu pegar esse mapinha aqui, ó. Regionalização, de acordo com 2011, né? Europa Ocidental, a Europa que está aqui a oeste. Quais países? Irlanda, Reino Unido, País Báltico, Bélgica, Alemanha, Luxemburgo, França, Suíça, dentre outros. Europa setentrional. Setentrional é sinônimo de norte. Então, esses países aqui que estão a norte, Noruega, Suécia, Finlândia. Europa centro-oriental, que são esses países aqui, ó. Tanto do centro quanto os países que estão a leste, que é a mesma coisa de oriente. O que a Rússia está fazendo aqui? A Rússia, ela, por ser um país de grande extensão territorial, uma parte vai estar localizada na Ásia e a outra parte vai estar localizada na Europa, que é a sua menor parte. Moscou está localizado, né, essa capital localizado no continente europeu. E a Europa mediterrânea, que são esses países aqui, ó, penínsulas, que eu estava falando para vocês, penínsulas, ó, cercado de água por todos os lados, exceto uma que é ligada ao continente, ó. Exceto uma que é ligada ao continente, cercado por todos os lados, ok? Vamos lá. Uma das características da Europa Ocidental. A Europa Ocidental, onde estão as principais economias do continente, como a Alemanha, Reino Unido e França. Essa parte aí, gente, vai estar na página 88. Então, a Europa Ocidental foi onde se iniciou o processo de industrialização, certo? Europa setentrional, lembrando que setentrional é sinônimo de norte, constituída pela Península Escandinava, os países bálticos, ex-socialista, Dinamarca, Islândia, a Finlândia, e como economia tem a exploração de madeira e a pesca. Europa Centro-Oriental são os países ex-socialistas. Espero que vocês lembrem, né, o que é socialista e o que é capitalismo. E uma parte da Rússia. A região central estão as economias mais industrializadas. Isso da Europa Centro-Oriental, tá? Como a República Tcheca e a Polônia. E a Europa Mediterrânea, que são 3 penínsulas: a Ibérica, a Itálica e a Balcânica. E como atividade econômica mais importante, a agricultura e o turismo. Lembrando que esse capítulo nós não vimos ele todo, vimos uma parte, a outra parte vai ser na outra aula, que eu vou falar sobre os principais problemas ambientais da Europa e também as fontes de energias. Eu espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, vocês perguntem para mim, né? Perguntem aos monitores as dúvidas que eles vão passar para mim. E muito obrigada. Eu espero que vocês fiquem em casa, né, gente? Beijo e abraço.